Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Rocha, sou aluno do sexto período de Física e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre buracos negros. Eu vou parar meu vídeo aqui para ficar mais leve, ficar mais simples de gravar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que todos estejam vendo aí. Como eu já disse, meu trabalho é sobre buracos negros. Onde iniciou esse conceito? Buracos negros foram inicialmente propostos pelo astrônomo e físico alemão Karl Schwarzschild. Esse aqui, ó, da primeira figura. Essa teve uma grande contribuição para a astronomia, essa ideia, essa proposição. E ele ficou conhecido como o pai dos buracos negros. No dia 25 de novembro de 1915, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade. Naquele ano, a Alemanha estava em guerra e o jovem físico Schwarzschild se alistou como voluntário para as Forças Armadas Alemãs. Em um momento da guerra, quando ele foi enviado para o fronte russo, ele adoeceu e os trabalhos de Einstein da teoria da relatividade foram enviados até ele no hospital, onde em menos de 3 semanas ele conseguiu achar a solução exata para as equações de Einstein. Porém, nessa solução havia uma singularidade, onde essa singularidade era hoje conhecida como buraco negro, mas por muito tempo ficou conhecido como singularidade de Schwarzschild, onde apenas na década de 60 que veio a ser chamado de buraco negro, que foi originado da Índia, onde era o nome de uma prisão infame no Calcutá. Ou seja, foi esse jovem astrofísico que, através da teoria de Albert Einstein, previu a existência desses corpos. Porém, Einstein nunca acreditou que pudesse existir algo parecido no mundo real, que, inclusive, anos depois, publicou um artigo dizendo que buracos negros não existiam na natureza. Porém, a solução de Schwarzschild é exata, e tempos depois ficaram demonstrados que eles ocorrem na natureza e ocorrem em uma quantidade muito alta, onde apenas na nossa galáxia existem cerca de 10 milhões de buracos negros. E em cada galáxia que tem no universo, no centro de cada uma delas, tem um buraco negro supermassivo, com cerca de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E esses buracos negros têm papéis importantíssimos na evolução das galáxias e na população das estrelas presentes nelas. Ou seja, são fundamentais para serem levados em conta, para se entender as galáxias e a evolução do universo como um todo. Ok? É muito importante ser levado em conta os buracos negros. O que são os buracos negros? Como se formaram? Como se formam? Anos depois da primeira proposição lá de Karl Schwarzschild sobre a existência de buracos negros, os físicos aprenderam mais sobre os átomos e como a fusão dos átomos poderiam abastecer as estrelas em um processo chamado de fusão nuclear. Alguns se perguntaram se os buracos negros propostos por Karl Schwarzschild poderiam surgir de estrelas, porém apenas de estrelas com massas imensamente altas. As estrelas são como os seres vivos. Elas nascem, crescem e morrem. Em 1930, dois visionários, Subrahmanyan Chandrasekhar e Robert Oppenheimer, descobriram que estrelas mais massivas chegam ao fim da vida de forma diferente das menos massivas. Ou seja, esse ciclo da vida depende diretamente da sua massa. A massa da estrela que vai determinar o que vai acontecer com ela depois de acabar de queimar o seu combustível de hidrogênio, certo? As estrelas começam queimando hidrogênio, que é o átomo mais leve, fundindo átomos de hidrogênio em átomos de hélio, aumentando até chegar em elementos mais pesados. A gravidade da estrela, pois como sabemos, todo corpo que tenha massa tem gravidade. Essa massa quer esmagar a massa da estrela em direção ao seu centro.
Mas a energia liberada pela fusão nuclear é tão intensa em direção para fora, que previne da estrela de se colapsar, estabilizando a pressão de dentro com a força da gravidade, ela se mantém estável. E é assim que ela sobrevive, ela se mantém, tá? Estrelas menores, ou seja, de massas pequenas, não conseguem fundir elementos mais pesados do que hélio. Porém, nas estrelas mais massivas, a fusão junta átomos cada vez mais pesados, até chegarem ao ferro. Porém, o ferro é uma rua sem saída para as estrelas, pois fundir átomos mais pesados que o ferro não libera tanta energia ao ponto de sustentar a estrela. E sem essa energia que prevenia a estrela, a gravidade vence e a estrela inteira entra em colapso. Em questões de segundos, trilhões de toneladas de massa são esmagadas e, quando chegam ao núcleo, retornam, explodindo as camadas externas da estrela, causando uma enorme explosão, ao que denominamos de supernova. Aqui a foto dela. Ó. Quanto maior for a massa dessa estrela que se colapsou, maior será a gravidade após a explosão. Então, se o núcleo que restou for grande o suficiente, a gravidade se torna imbatível e não há força que previna que colapse até um ponto infinitesimal pequeno. Ou seja, a gravidade esmaga toda a massa da estrela até que ela fique comprimida em um ponto infinitesimal pequeno, o famoso buraco negro. Um lugar que não emite radiação e a gravidade é tão alta, que nem a luz consegue escapar. Aqui a foto. Essa aqui é uma foto real do buraco negro que foi tirada em 2018 ou em 2019, se eu não me engano, por uma física, um astrônomo. E qualquer estrela que nasça com cerca de 10 vezes a massa solar vai se tornar um buraco negro. Como já dito anteriormente, a nossa galáxia está cercada de buracos negros. Tem milhões de buracos negros só na nossa galáxia, na Via Láctea. Ok? Como encontramos um buraco negro? Como já foi dito anteriormente, os buracos negros não emitem radiação. Em outras palavras, não emite luz. Ele é invisível, certo? Mas um buraco negro exerce uma força gravitacional sobre os corpos ao seu redor, e por isso podemos encontrá-lo. O jeito mais fácil é encontrar um sistema binário, onde uma das componentes do sistema tenha entre cerca de 3 a 6 massas solares. Essa estrela deveria ser visível se fosse uma estrela comum, mas não é. Através do comportamento da estrela visível do sistema binário, porém, podemos descobrir a massa do corpo invisível e, com isso, comparar com o limite mínimo de massa para o mesmo ser um buraco negro. Outro indício que o sistema possa conter um buraco negro é o disco de acreção, matéria roubada, aqui ó, está sendo roubada da estrela essa matéria, pelo buraco negro, que estiver perto da estrela, que estiver perto, ela rouba, o buraco negro rouba a matéria da estrela, e essa matéria acaba formando um disco que gira em torno do buraco negro, para conservar o momento angular. Esse processo de captura de matéria aquece o disco a uma temperatura de 10 elevado a 7 kelvins, uma temperatura extremamente alta, né? E esse aquecimento produz uma forte emissão de raio-x. Uma das primeiras fontes de raio-x a chamar a atenção dos astrônomos chama signo X1. Signos, por causa da constelação de Cisne, X, por causa da radiação X, da radiação dos raios-x, e 1 por ser a primeira descoberta. Em 1970, Paul Murdin, um jovem astrônomo inglês com o intuito de garantir seu próximo emprego, começou a buscar por sistemas binários, onde apenas uma das estrelas seria visível. Buscou por estrelas que em movimento, ou seja, que estavam em órbitas. Quando essa estrela vem para perto de nós, ela aparenta ser azul. Quando se distancia,
aparenta ser vermelha, efeito que chamamos de efeito Doppler. Observando a constelação de Cisne, Paul Murgeon encontra uma possível suspeita, uma estrela que muda de cor como se estivesse em órbita. Essa estrela se movia em um período de 5 a 6 dias, e o outro corpo onde a estrela estava orbitando não era visível. Já é uma possível suspeita, né? Porém, apenas 20 anos depois dessa possível suspeita, o astrônomo Mark Reid provou que signo X1 é um buraco negro, medindo sua massa exata, onde, usando vários artifícios astronômicos e tecnológicos, mediu a massa desse corpo com cerca de 15 vezes a massa solar, ou seja, facilmente um buraco negro. Aqui a concepção artística desse buraco negro, signo X1, onde foi a primeira descoberta, né? Enfim, galera, espero que vocês tenham entendido mais sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante para o entendimento do universo, né? Como um todo. Obrigado, até a próxima.